que promete ser quente no Maracanã. Flamengo e Botafogo se enfrentam pela 7ª rodada do Cariocão em clima de decisão. Isso porque o rubro-negro, com um jogo a menos, precisa vencer para se aproximar dos líderes do campeonato. Enquanto o Botafogo, se conquistar os 3 pontos, vai a 14 e iguala a pontuação do líder Fluminense. Além de toda essa situação envolvendo a tabela de classificação, o clássico de logo mais entre Flamengo e Botafogo também vai marcar a estreia do reforço mais caro da história do futebol brasileiro até o momento. O atacante Luiz Henrique, que custou aos cofres do Glorioso cerca de 20 milhões de euros, mais de 106 milhões de reais, foi apresentado na tarde de ontem. Treinou com seus novos companheiros e deve ser titular no confronto de logo mais. Se eu jogar vai ser uma estreia muito boa para mim, porque amanhã é o aniversário da minha filha de 1 ano. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vou ajudar o Botafogo a sair com a vitória. Além de Luiz Henrique, o técnico Thiago Nunes deve promover outras novidades na equipe titular do Botafogo. O lateral direito uruguaio Matheus Ponte, que retornou da seleção nesta semana, deve começar jogando. Já o meio-campo deve ter 3 volantes: Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Com isso, Eduardo deve começar no banco de reservas. O que eu deixo para a torcida do Botafogo é que eu agradeço eles por todo o carinho que eles teve por mim. Eu estava vendo nas redes sociais, todo mundo postando, e eles podem ter certeza que de mim eles vão esperar muito trabalho, muita alegria que eu vou dar para eles, e vou fazer de tudo, como eu falei desde o começo, que vamos botar o Botafogo lá em cima, onde eles merecem. Já o técnico Tite tem um retorno importante. O lateral esquerdo Ayrton Lucas está recuperado de uma gastroenterite e vai para o jogo. Com isso, Varela volta para o lado direito. No ataque, Everton, Cebolinha e Pedro estão mantidos entre os titulares. Já o último reforço contratado, o lateral esquerdo Matias Vinha, ele deve ser relacionado apenas na partida diante do Volta Redonda no próximo sábado. Depois de empatar com o Vasco na última rodada, o rubro-negro tem a missão de apresentar um futebol melhor em seu 2º clássico consecutivo, para dar mais um passo às semifinais do estadual. Ele reproduz o padrão de construção e de criação com a melhor finalização. E em terra de imediatista, quem tem paciência é rei, ou quem trabalha no futebol é rei. E eu vou ter que ter paciência para conduzir essa situação, porque o futebol ele é assim. Paciência é uma palavra bem adequada, Tite, porque no último jogo no Clássico contra o Vasco, o time vascaíno se fechou, fez uma linha de 5, não deu espaço e o Flamengo não produziu. Mas conseguiu cavar um pênalti, aliás, na minha opinião, bem marcada a penalidade. Concordo. E o Gabigol desperdiçou, poderia ter sido 1-0. Mas acho que o Tite vai ter que ter paciência com essa ansiedade e principalmente com a administração do elenco, que é um elenco muito recheado. Hoje, aquela prévia, Dedê, o Rossi está consolidado, não é? É o titular, o Varela na direita, Fabrício Bruno, que você elogia muito aqui no programa, Léo Pereira também, que eu acho que aparece bem no ataque, além da defesa, o Ayrton Lucas voltando, sempre é importante, agora ele tem a sombra do Vinha, o Eric Pulgar, que virou ali o cabeça de área, o cara que segura o piano pro Gerson, pro Arrascaeta, pro De La Cruz, pro Everton, Cebolinha e o Pedro lá na frente. Você tem Gabigol ali no banco de reserva, Bruno Henrique no banco de reserva, o Varela que no jogo contra o Vasco jogou como um lateral esquerdo, improvisado. Você falou do Ayrton Lucas e falou da Lucas e falou da sombra do Vinha. Que sombra, hein? Rapaz, que sombra. São 2 grandíssimos jogadores. O Vinha, que passou pelo Palmeiras, teve muito sucesso. É um time que, se conseguir alcançar um entrosamento ideal, vai dar muito trabalho essa temporada. Agora, claro que vamos falar do Botafogo, também. Um time que está se reforçando, está realmente utilizando o dinheiro do John Textor. E o Botafogo deve ir a campo, montado pelo Thiago Nunes, com o Gatito no gol, o Matheus Ponte, que é uruguaio, não é? Na lateral direita, o Lucas Alter, o Alexander Barbosa e o Hugo na lateral esquerda. Aí Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tietê e na frente esse trio super competente. Luiz Henrique, Júnior Santos e o Tiquinho Soares, que o Grêmio tentou levar e o Botafogo fechou a porta. Fechou a porta. Luiz Henrique, boa sorte na volta ao futebol brasileiro. Muito bom jogador. Você pega essa prévia do time do Botafogo, o meio de campo, por exemplo, é um meio de campo que já jogou na temporada passada, então tem uma base, o Marlon Freitas, Tietê
E o Danilo, que na reta final passou a ser até titular. O Júnior Santos, que tem muita velocidade, também finaliza bem. E o Tiquinho, que foi a grande referência no sistema ofensivo do Botafogo no ano passado. E ainda há uma expectativa para o Eduardo, né? Se ele vai voltar, enfim, que é um jogador importante também. Pelo menos o Botafogo, enquanto esteve no auge no Campeonato Brasileiro, era muito elogiado por todo mundo. Depois teve um segundo turno horroroso. E agora é vida nova, tem que se recuperar, tem que começar a montar uma outra estratégia. E eu sei que você está torcendo particularmente para o Luiz Henrique. Bastante. Não porque ele estava no Betis, nada a ver com isso. Um pouquinho. Mas ele é muito bom jogador, Leirão. Esperança com a evolução desse jogador. Vamos ver quem vai desencantar hoje nesse clássico que você acompanha aqui na Band. E aí? Então é isso aí, nação. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão. Hoje tem Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca, né? O Flamengo precisando se recuperar. Vem de vários resultados aí negativos, né? Porque o empate no Campeonato Carioca, penso eu que é um resultado negativo. O Flamengo precisando pontuar e muito para tentar se recuperar aí na classificação do Campeonato Carioca, pois só os 4 primeiros se classificam para as semifinais do estadual, né? O Flamengo precisando aí dessa vitória contra o Botafogo. Já vem de um empate em 0-0 contra o Vasco e agora tem a oportunidade de tentar se recuperar um pouco, né? E aliviar a pressão no time do Flamengo, né? Com certeza está pressionado porque um time com a qualidade, com o elenco que tem, não está entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca. De fato é uma vergonha. Então nós trazemos aqui a provável escalação que o Flamengo deve mandar a campo hoje às 21h30, horário de Brasília. Partida essa que acontece no Maracanã. O jogo vai ser transmitido pela Band, né? Todo mundo assistindo, acompanhando e torcendo pelo nosso Flamengo. Destaque aí para as voltas de Ayrton Lucas, né? E também de Varela. Por mais que Varela tenha jogado a última partida, mas ele jogou improvisado na lateral esquerda. Portanto, vai jogar na sua posição de origem agora. Vai jogar na direita, né? Então, Ayrton Lucas, que estava com problema de saúde, está de volta ao time. Portanto, o Flamengo deve ir a campo com Agustin Rossi no gol. A dupla de zagueiros, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Lateral direito, Varela. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas. No meio, fazendo a proteção, Eric Pulgar. Mais adiantado, Gerson. E os meias de armação aí, Arrascaeta, Dela Cruz, os 2 jogadores uruguaios aí tomando conta do meio-campo flamenguista. No ataque, Everton, Cebolinha, um pouco mais ao lado do campo, e no centroavante Pedro, né? O Flamengo aí sem nenhuma novidade, sem estar fazendo coisas diferentes, sem estar fazendo muitas mudanças, porque você tem que dar sequência a esses jogadores para eles irem se entrosando a cada dia que passa. Um dos fatores que contribuiu para Jorge Sampaoli sair do Flamengo foi porque ele não repetia a escalação. Isso dificultou e muito o entrosamento da equipe, que fez com que o Flamengo passasse muita vergonha em 2023. Tem que repetir a equipe, exceto em momentos que algum jogador estiver machucado ou com desgaste físico. Caso contrário, tem que ir para o jogo, independente da partida. O Flamengo tem que sempre colocar os 11 melhores para iniciar o jogo. Então, esse deve ser o time que o Flamengo deve mandar a campo contra o Botafogo logo mais, né? Clássico esse que acontece no Maracanã. Vamos aqui falar um pouco sobre Everton Cebolinha, né? O jogador que foi contratado junto ao Benfica, chegou aqui com status de craque, só que não conseguiu jogar bem, né? Ficou no banco de reservas, né? Muitos torcedores aí chateados por essa contratação ter sido muito alta e o Flamengo teria investido dinheiro de maneira errada. Só que com a chegada de Tite, o treinador conseguiu colocar ele na posição correta e ele conseguiu jogar bem. Portanto, o Cebolinha vai completar 100 jogos aí com a camisa do Flamengo. Do fim da fila aos 100 jogos, Everton Cebolinha completa a marca contra o Botafogo. Atacante que custou 73 milhões em 2022, deu a volta por cima nos últimos 6 meses. De fato, é um investimento alto, 73 milhões que o Flamengo
pagou pela compra do jogador em 2022. Vocês têm noção, né, que desde 2022 ele está no Flamengo e só a partir do final de 2023 ele começou a jogar muito bem. Jogador símbolo do início da era Tite no Flamengo, Everton Cebolinha viverá uma noite diferente nesta quarta-feira. Quando entrar em campo no clássico contra o Botafogo às 21h30 no Maracanã, o camisa 11 vai completar 100 jogos com a camisa rubro-negra, uma marca especial para qualquer jogador, só que ainda mais para quem 6 meses atrás estava no fim da fila entre os atacantes. Comprado junto ao Benfica de Portugal por 73 milhões em 2022, Cebolinha chegou ao Flamengo com uma grande expectativa que não foi correspondida. Ele não se firmou como titular com 3 técnicos diferentes, Dorival, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. E com o argentino viu sua minutagem cair ainda mais e ficar até fora do rodízio entre aqueles que atuavam com maior frequência. Mas tudo mudou com Tite. Então, percebemos aqui que o problema nunca foi o jogador, e sim o comandante, né? Se ele não jogou com Vitor Pereira, se ele não conseguiu jogar com Sampaoli e com Tite, o jogador começou a mudar a sua forma de jogar e se destacando ainda mais em cada partida, mostra-se que o problema não era ele, e sim a maneira que ele estava sendo utilizado. É claro que a confiança aumentou do atleta, ele consegue hoje executar mais jogadas individuais, consegue chamar responsabilidade e isso conta muito no desempenho de um atleta. Mas Cebolinha não vinha sendo utilizado tanto com Vitor Pereira como também com Jorge Sampaoli. Até foi utilizado com Dorival Júnior, mas infelizmente não conseguiu desempenhar o seu futebol. Portanto, esses últimos 2 treinadores, Vitor Pereira e Sampaoli, foi um dos piores momentos aí de Cebolinha com a camisa do Flamengo. E agora ele tem a chance de dar a volta por cima e vai completar 100 jogos aí, não é para qualquer um esse número de 100 jogos, então ele merece sim ter mais sequência de jogos e com certeza ele vai ajudar ainda mais o nosso Mengão. Com um treinador que o convocava para a seleção brasileira e com quem foi craque do título da Copa América de 2019, Cebolinha recuperou a confiança e virou titular, mesmo concorrendo com o ídolo do clube, como Bruno Henrique. O atacante de 27 anos terminou a temporada passada como destaque do Flamengo e começou 2024 como vice-artilheiro do time com 2 gols, um atrás de Pedro. Fiquei muito feliz com a chegada de Tite, porque era um treinador que já conhecia. Eu também já me conhecia, tinha confiança no meu trabalho, peguei acho que 4 anos sendo convocado por ele na seleção. Então no dia a dia já conhecia o seu trabalho, a metodologia, facilitou muito mais. Quando ocorrem muitas trocas de treinador no ano, é sempre muito difícil, porque são metodologias diferentes, são culturas diferentes, estilos de jogo diferentes. Então isso me favoreceu bastante, porque era um treinador que eu conhecia junto com sua comissão. Declarou o atacante ao GE em janeiro. Nos 99 jogos até aqui, Cebolinha marcou 11 gols, deu 15 assistências e conquistou 2 títulos, a Libertadores e Copa do Brasil de 2022. Mas ambos como coadjuvante. Agora o atacante vai em busca do primeiro sendo um dos protagonistas e tem a primeira chance no Campeonato Carioca, torneio onde o Flamengo vem chegando à final desde 2019, mas não conquista há 2 anos. De novo em alta, passou a mirar também um retorno à seleção. No Flamengo, Cebolinha será o 10º jogador do atual elenco a atingir 6 jogos. Então, o Flamengo será o 2º time onde Cebolinha completará 100 jogos. No Grêmio, o clube que revelou e onde jogou 7 anos no profissional, ele fez 273 partidas. E no Benfica, o atacante bateu na trave e foram 98 jogos em 2 temporadas pela equipe portuguesa antes de retornar ao futebol brasileiro. Portanto, aí Cebolinha deve completar hoje 100 jogos vestindo a camisa do Flamengo. Que ele tenha uma boa sorte e que consiga
ajudar o Flamengo aí a conquistar esses 3 pontos. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam desses comentários? Será que Cebolinha vai ser protagonista do Flamengo esse ano? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.